mês de junho é o momento do ano em que as principais manifestações culturais do Maranhão ganham vida. O Bumba Meu Boi, aqui do estado do Maranhão, é prova disso. A festa pode até variar de sotaque, mas seja de matraca, zabumba, orquestra, baixada ou costa de mão, essa tradição carrega as raízes da nossa cultura maranhense. Desde 2011, o nosso Bumba Meu Boi já é patrimônio cultural brasileiro. E agora está a caminho de ganhar reconhecimento internacional. Em 2018, foi feita a candidatura do Bumba Meu Boi do Maranhão a Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. E esse é o assunto do nosso programa de hoje. E para nos ajudar com o assunto de hoje, a gente recebe 3 convidados muito especiais aqui no nosso estúdio. A primeira é a Isaurina Nunes, que é cientista social do IPHAN e coordenou a elaboração do dossiê de candidatura do Bumba Meu Boi a Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A professora Letícia Cardoso, que é professora aqui do Departamento de Comunicação da UFMA e doutora em Comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul. E o seu Bigode, que é amo do boi de Pindaré, de sotaque de Baixada, um dos mais tradicionais aqui do estado do Maranhão. O ângulo... No dia 5 de abril de 2018, foi entregue o dossiê de candidatura do Bumba Meu Boi do Maranhão ao título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, concedido pela Unesco. A definição é de complexo cultural, mas essa é uma manifestação simbólica que existe em outros lugares do Brasil. Então, qual o diferencial que levou o Bumba Meu Boi do Maranhão a concorrer a um título tão importante como esse? Esse é o questionamento que a gente vai começar a fazer. Você, Isaurina, que é cientista social do IPHAN, que foi um dos responsáveis por levar esse dossiê para ser aí julgado para que o Bumba Meu Boi se tornasse patrimônio cultural, para que ele se torne patrimônio cultural imaterial da humanidade. O que tem nessa manifestação que faz ela ser tão importante a ponto de estar lutando aí por esse título? Bom, o Bumba Meu Boi, desde que a gente começou a trabalhar no IPHAN com esse bem cultural, quando nós elaboramos o dossiê para Patrimônio Cultural do Brasil, a gente já identificou alguns aspectos e já começou a vislumbrar essa possibilidade de se tornar patrimônio cultural da humanidade, por conta do levantamento histórico que a gente fez para o dossiê e que a gente identificou que o Bumba Meu Boi, ele é uma expressão cultural do Maranhão, né, da cultura popular maranhense, mas que essa expressão cultural é uma grande celebração, daí que ele foi registrado no livro das celebrações, né? No livro de registro das celebrações do IPHAN. E nós identificamos que o boi, na verdade, ele é uma celebração tripla. Ele é triplamente celebrado. Então, o boi ele é celebrado porque ele é feito para os santos juninos, tem uma celebração aos santos, né, do mês de junho. Ele é uma grande celebração ao ciclo vital, aí remete ao próprio homem. O boi nasce, vive e morre. Então, assim como nós. Então, é uma celebração ao ciclo vital. E ele é uma celebração ao boi animal, porque o boi é o elemento central em torno do qual tudo acontece. E aí, justamente com relação a essas duas questões, né? Ciclo vital, então, ele é representativo para o homem, assim como a celebração ao boi, que a gente verificou que o boi, o animal, ele sempre teve uma importância para várias civilizações ao longo da história da humanidade, né? Então, a gente tem a presença do boi no Egito, né? O culto ao boi Apis, a gente tem o culto, o respeito à vaca na Índia, né? A gente tem na Bíblia uma referência ao boi para a consagração do sacerdote, então era importante para a civilização hebraica. Né? A gente tem também o boi na África, os africanos, os bantus, eles já cultuavam, eles já faziam cerimônias para o boi. Então, na mitologia grega, a gente vê assim, a mitologia grega está recheada de passagens em que o boi está presente, né? O touro, o boi, a vaca, né? Enfim, então daí a gente percebeu que esse culto ao animal, né, ele sempre existiu, né, ao longo da história da humanidade. E isso é um argumento muito forte, foi um argumento muito forte para a gente pedir essa candidatura, para a gente pedir esse título de patrimônio da humanidade, né? Afinal de contas, se o boi ele é tão importante para o homem, né, a ponto de... E o boi do Maranhão, ele, até onde a gente sabe, né, é assim, não existe, pode ser que exista, mas a gente não conhece, um outro lugar em que o boi
ele é tão celebrado. Então, no Maranhão, a gente tem a celebração do boi, oficialmente, claro, a gente sabe que tem grupos que iniciam antes o seu ciclo, mas oficialmente de sábado de Aleluia até a morte do último boi, que até o mês de novembro ainda tem boi morrendo. Então, acho que 8, 9 meses em que o maranhense vive o Bumba Meu Boi, né? Sem contar o número de grupos que existem assim, em quase todo o estado. A gente não fez um levantamento exaustivo, mas a gente sabe que existe em grande parte do estado a presença dessa manifestação. Então, assim, o boi, ele é muito celebrado. O maranhense celebra o boi. Então, é um elemento muito importante para o maranhense, assim como é importante para o homem, para a história da humanidade. Daí que a gente faz essa ponte, né? E justifica por que ele deve se tornar, porque ele é um exemplar da importância do boi, do animal para o homem. E aqui no Maranhão a gente celebra com tanta festa, né? O Bumba Meu Boi está prestes a se tornar patrimônio cultural imaterial da humanidade. Qual que é a diferença entre patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial? O IPHAN, ele trabalha com essas duas vertentes da proteção ao patrimônio cultural, né? O patrimônio material e imaterial. No caso, a gente diz, o patrimônio material é o patrimônio tangível, aquilo que a gente pega. Então, são o centro histórico de São Luís, por exemplo, são os prédios, são os bens móveis, no caso, imagens de santo, o altar-mor da Igreja da Sé. Então, é o patrimônio que a gente pode tocar, né? E o imaterial é o intangível, né? É aquilo que a gente sente, que a gente admira, que a gente, posso até dizer, venera, vamos dizer assim, né? Claro, ele tem uma base, ele tem um suporte material, porque o boi, ele precisa, para ele acontecer, ele precisa, a dança, o teatro, isso aí é imaterial, mas ele precisa da indumentária, ele precisa dos instrumentos, ele precisa da carcaça do boi. Então, esse é o suporte material do imaterial. Não sei se deu para entender, mas é assim. Então, a gente trabalha no IPHAN com essas duas dimensões do patrimônio, o material e o imaterial separados, mas a gente sabe que o material ele tem a dimensão imaterial e vice-versa, né? Porque o prédio ele tem sentido se as pessoas estiverem dentro. A gente até pode imaginar que uma casa, aqui em São Luís a gente tem vários prédios assim que são vários imóveis que estão abandonados, né? Parece assim que aquele elemento ele vai morrendo, né? A casa da gente mesmo, quando a gente passa muito tempo fora, né, a gente percebe que parece assim que a casa tem vida, né? A gente é que dá vida para a casa, né? Dá os sentidos. Então quando o dono se afasta, parece assim que aquele imóvel vai ficando triste e vai, né? Parece que ele se acaba com mais rapidez. Então a gente percebe que estou fazendo essa comparação, mas para dizer que o material e o imaterial eles estão imbrincados, né? Um depende do outro, eles estão muito juntos, né? A gente no IPHAN faz essa separação para efeito de trabalho, né? Mas a gente sabe que tem essa relação muito próxima, muito forte. Né? Bem, material ou imaterial, independente dessa nomenclatura, o que importa é que todos esses patrimônios eles são muito importantes porque dizem respeito à cultura, aos hábitos, aos costumes de determinada população, determinada sociedade. Professora Letícia, você que sua tese de doutorado, para fazer sua tese de doutorado, você precisou ir a campo, Sim. no local onde a manifestação do Bumba Meu Boi era muito assim, muito intensa, né? Que é o boi de Maracanã. Então, conta pra gente como é que se constroem essas relações sociais dentro de uma comunidade em que o Bumba Meu Boi é presente, quase que 100%. Bom, primeiro eu vou explicar um pouquinho qual foi assim, o objetivo da tese, né? Para poder entender por que eu tive que ir para uma comunidade de Bumba Meu Boi. Na tese, que é da área da comunicação, eu busquei criar uma metodologia de estudo, construindo um mapa, em que esse mapa pode ser útil a pesquisadores da cultura popular, das ciências sociais, né, folcloristas, para entender as brincadeiras de cultura popular, seja Bumba Meu Boi, tambor de crioula, festa do divino, né, cacuriá, para entender isso como um processo que comunica, um processo de comunicação. Então, é um processo que demanda uma produção, daí a questão do material, né, no Bumba Meu Boi, demanda uma produção, porque é preciso pensar, né, em questões de recursos financeiros para construir instrumentos,
né, transportar o Bumba Meu Boi, organizar a manifestação para se apresentar em lugares públicos e privados. Então, há uma questão de produção. Há a circulação, que seria a difusão dessa manifestação na sociedade, e aí entra a mídia, né, os meios de comunicação, os mediadores, os pesquisadores, que são responsáveis muito por essa circulação da brincadeira. E também há um consumo, que é onde entra a participação das pessoas, a comunidade que brinca junto, os turistas, quem recebe mensagens, conteúdo sobre o Bumba Meu Boi em outros estados, né? Os veículos de comunicação também sempre muito presentes. Então, o Bumba Meu Boi foi estudado na minha tese como um processo midiático também, né? E nesse processo tem um mapa para a gente entender o processo, que é uma questão institucional ligada a questões políticas, uma questão tecnológica que é ligada à mídia e à indústria cultural, uma questão social, que é onde entra a sociabilidade da comunidade, né? O pertencimento, e a questão ritual, que é onde entra o sagrado, a ligação com os santos, a promessa religiosa, a devoção das pessoas de fazer todos os anos a brincadeira. Então, eu precisei ter uma experiência, uma vivência empírica, ou seja, vivenciar a realidade social para demonstrar que essa metodologia funciona, que é uma metodologia capaz de explicar os grupos de cultura popular. E aí eu busquei justamente o Bumba Meu Boi por toda essa importância que a Isaurina acabou de falar, ou seja, é uma festa de celebração e de pertencimento também do maranhense, é muito importante. São mais de 400 grupos, né, de Bumba Meu Boi no Maranhão. Então, eu escolhi um que é significativo para a ilha de São Luís, que é o Bumba Meu Boi de Maracanã, também devido à proximidade, né, porque eu poderia facilmente me deslocar para o Maracanã, mais facilmente do que ir para o interior, por exemplo, para pesquisar. Poderia ter sido o boi de Pindaré, perfeitamente, né? Mas, enfim, Maracanã eu já tinha uma certa ligação com o grupo e presenciei a vida das pessoas muito atrelada à arte de brincar o Bumba Meu Boi. Não há ainda, pelo menos naquela comunidade de Maracanã, uma separação muito grande do que é arte e do que é vida profissional, do que é arte e do que é trabalho ou do que é vida pessoal de casa. É tudo muito misturado, íntimo, ligado. Então, a pessoa que é agricultor está ali, trabalha na agricultura a parte do ano e, ao mesmo tempo, está ali construindo instrumento, está pensando em toada, está colaborando, por exemplo. Eu conheci um dos brincantes, que é um dos mais antigos, seu Vitor. Ele foi um dos responsáveis por transportar o Bumba Meu Boi no seu caminhão. Foi quem começou a fazer o transporte, né, do Bumba Meu Boi no caminhão dele. E ele é motorista, sempre fez frete para fora. Então, a forma dele colaborar com o Bumba Meu Boi era oferecendo um transporte. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas, elas têm a prática do Bumba Meu Boi o ano inteiro na vida delas, né? Elas não fazem daquilo só para aparecer no São João ou só para ser contratado no espetáculo público. Muita gente critica hoje em dia o Bumba Meu Boi, dizendo assim que os grupos de Bumba Meu Boi querem se aproveitar da política, querem se aproveitar das questões econômicas, mas é preciso entender que as pessoas que fazem o Bumba Meu Boi passam por muitas dificuldades para manter aquela manifestação viva, dinâmica, né? Que são justamente as condições materiais de vida, né? E é uma manifestação muito ligada a classes sociais mais populares, mais pobres, né? Então, é um milagre que exista isso no Maranhão, com tanta diversidade, com tanta regularidade, né? Então, assim, participar de uma comunidade, entender isso de perto, me desmitificou o meu olhar para muita coisa. Eu consegui entender que é uma prática presente do dia a dia, cotidiana, e não só uma prática espetacular, não só uma prática também ligada ao sagrado. Existe a dimensão sagrada religiosa, mas existe a dimensão que é essa coisa ligada ao dia a dia, né? As questões de necessidade do homem, de trabalho. O próprio Ribinha de Maracanã, que é o cantador, né? Que está substituindo o pai dele.
junto com os irmãos, mas ele é, digamos, o cantador principal, né? O filho do Humberto de Maracanã. Ele diz: Letícia, ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho uma responsabilidade de devoção, de dar continuidade ao que o meu pai deixou, né, a essa hereditariedade artística, eu tenho uma dimensão profissional. Eu sei que eu sou um artista. Então, os grupos hoje de Bumba Meu Boi, eles buscam também esse reconhecimento enquanto produtores artísticos, né? Enquanto organizações que também são empresas. E a tese que eu defendo é de que não tem problema nenhum eles terem também essa dimensão empresarial, organizada, midiática. Tem que ter isso para se comunicar melhor com a sociedade, para participar mais dos editais. Ainda há pouco eu falava com o seu Bigode, né, sobre isso. Então, é preciso ter essa dimensão e os pesquisadores estão aí justamente também para fazer essa liga, né, do grupo cultural com o mercado, com os setores públicos, né, de agenciamento público, os editais. É preciso ter essa aproximação, sim, e entender que brincadeira, né, popular, brincadeira de Bumba Meu Boi é coisa muito séria também. É uma atividade que pode gerar muita renda para o Maranhão, para o estado do Maranhão. Pode gerar muito mais do que gera hoje em dia se for encarada de uma forma cada vez mais séria, né, organizada, com esse incentivo. Talvez a aquisição desse novo título faça as gestões públicas, entra gestão, sai gestão, e ninguém entende que o Bumba Meu Boi ele pode ser muito mais explorado do que é. As falas de vocês duas deixaram muito claro uma visão que precisa se ter para que se produza conhecimento, uma visão científica. Você precisa afastar-se daquilo para poder ver o quão aquela manifestação interfere na vida das pessoas e diz muito sobre os hábitos e sobre os costumes. E por isso a gente trouxe hoje seu Bigode que é amo do boi de Pindaré, um dos mais tradicionais do Maranhão, para falar. Você, seu Bigode, que está permanentemente dentro desse processo, fazendo acontecer. O que o Bumba Meu Boi representa para o senhor? Olha, não só para mim, mas como a população em geral, o Bumba Boi em si é muito forte dentro do estado do Maranhão, dentro da cultura. Então, para ter essa dimensão, preciso muito trabalho, muita perseveração, muito cuidado. Nós lidamos com pessoas de todas as naturezas. Então, para a gente adquirir êxito, a gente tem muito trabalho ali, com todo cuidado. Eu sou de poucas palavras, mas o que eu quero deixar bem claro para vocês aqui é que tenha mais certeza que o Bumba Boi, dentro do Maranhão, é uma riqueza muito grande, como a professora frisou, que hoje está encarado meio assim esquecido pelas autoridades, as pessoas competentes mais elevadas. Mas se chegarmos lá, nós estamos com tudo na mão para ter algum êxito em tudo na brincadeira. O Bumba Boi hoje é muito forte. Para mim, é a brincadeira fundamental. Tem o carnaval, tem o cacuriá, tem o tambor de crioula, mas o Bumba Boi, para mim, é o meu forte. Sou lá da Baixada também, o meu grupo, todos eles, a maioria são da Baixada, já vieram da Baixada, é uma mistura, né, da Baixada, tem São Vicente, São João Batista, Viana, Penalva, tudo tem no grupo, mas o forte mesmo é o Pindarézão. Pindarézão é o pesado. Foram poucas palavras, mas deu para ir mostrar muito bem o que essa manifestação representa para o senhor. A gente vai continuar essa conversa sobre as representações e sobre a importância de ter esse bem imaterial sendo considerado um patrimônio cultural da humanidade, mas no próximo bloco. O Ângulos Ideias volta já.